Bom, pessoal, agora que nós vimos como que a gente define a vida, a gente vai começar a estudá-la pelo seu nível mais básico, que é o nível da célula, tá ok? Então, nessa parte da aula, a gente vai falar das substâncias químicas, tá? Da composição química da célula. Então, a célula tem substâncias químicas inorgânicas, que são aquelas que também estão presentes nos minerais, como eu coloquei aqui, e temos as substâncias químicas orgânicas, que são compostas pelos elementos do Chomps, que a gente vai falar daqui a pouco, tá ok? Então vamos falar primeiramente das substâncias inorgânicas. Bom, pessoal, uma célula ou um ser vivo de forma geral vai ter como substância inorgânica principalmente a água, H2O. Tá? A água está presente em torno de 60% a 90% do peso do indivíduo, seja ele uma célula ou um indivíduo multicelular. E por que ela é tão abundante assim no organismo? Porque ela é extremamente necessária para o metabolismo desses indivíduos, tá ok? Então todo o metabolismo, todas as reações químicas que ocorrem no indivíduo ou numa célula são dependentes de água, tá ok? Então por isso que ela é tão abundante nesses indivíduos. Além disso, a água tem outras características importantes, como por exemplo, o alto calor específico. O que isso significa? A água, ela precisa de muita energia para ela mudar de estado físico. Tá ok? Para ela passar de um estado líquido para um estado gasoso, por exemplo, como vocês viram na química com o professor Lucas. Isso faz com que a célula, por exemplo, ela consiga manter a temperatura consiga manter a sua temperatura interior, tá ok? Por quê? Porque mesmo que seja colocado muita energia naquela célula ou naquele indivíduo, a água consegue reter aquele calor. Então não vai ocorrer mudanças de temperatura bruscas naquele indivíduo. Então isso é muito importante para um ser vivo que depende de uma série de reações químicas e essas reações químicas são dependentes de temperatura específica, tá ok? Então manter a temperatura de um ser vivo, manter a temperatura numa célula é ideal para que as reações químicas aconteçam de uma forma adequada, tá ok? E além disso, a água também é considerada um solvente universal, tá? Esse termo não é mais utilizado, mas vez ou outra aparece em algum vestibular o termo solvente universal, ou seja, ele consegue dissociar ou dissolver vários compostos, tá ok? Óbvio que isso depende da concentração, mas ele é considerado um solvente universal. Além disso, outras substâncias inorgânicas muito presentes nas células e no ser vivo são os sais minerais. Então eu coloquei alguns aqui bem importantes que vocês vão precisar saber, tá ok? Mas é mais para curiosidade, isso não é tão importante, não cai tanto no vestibular, mas é importante que vocês saibam quais são os principais sais minerais que estão presentes numa célula e nos demais seres vivos. Então o ferro, por exemplo, é um sal mineral muito importante, ele faz parte da molécula da hemoglobina, que é aquela molécula que está lá nas células vermelhas do sangue, que tem como principal função o transporte de oxigênio e de CO2, tá ok? É o átomo de ferro presente nessa molécula de hemoglobina que possibilita que a hemoglobina se ligue ao oxigênio e CO2. Então é um sal mineral muito importante. Além do ferro, nós temos o cálcio, que tem como principal função a contração muscular e também a rigidez do tecido ósseo, tá ok? Nós temos o fósforo, que é o elemento P aqui, que dentre outras funções, ele está presente na molécula do DNA. Então a gente vai ver mais para frente, quando a gente falar de ácidos nucleicos, a gente vai ver que o nucleotídeo, que é a unidade básica do DNA, ele tem fósforo na sua constituição, tá ok? Assim como o ATP também, que é a molécula de energia dos seres vivos. O iodo é um outro sal mineral que ele é muito importante para os seres vivos, principalmente pelo fato de, no caso nosso, né, dos seres humanos, ele faz parte da constituição dos hormônios tireoidianos, tá ok? E além disso, nós também temos o sódio e o potássio, que são dois minerais que estão aí relacionados com as bombas de sódio e potássio, que a gente vai ver mais para frente na nossa aula, e também com a condução do impulso nervoso, tá? Então, todo o nosso sistema nervoso, tudo que acontece com a gente, por exemplo, o fato de você estar me ouvindo agora, é decorrente de um impulso elétrico, do impulso nervoso, que é basicamente devido à despolarização de membranas que acontece por conta da diferença de concentração de sódio e potássio no interior da célula e fora dela. Isso é bem complexo, mas a gente vai entender isso numa aula específica, tá ok? Mas só para vocês saberem que sódio e potássio ele é importante para as bombas de sódio e potássio
e para a condução do impulso nervoso. Beleza? Bom, pessoal, vamos falar agora dos componentes orgânicos da célula, tá? São aqueles componentes formados pelos elementos do Chomps, que a gente viu na parte anterior da nossa aula. Então, a gente vai falar de substância orgânica, principalmente a gente vai falar de carboidratos, lipídios e proteínas, tá ok? Então vamos falar primeiramente de carboidrato. Os carboidratos são os açúcares, tá ok? Então no nosso dia a dia, na nossa alimentação, quando a gente come pão, quando a gente come arroz, quando a gente come uma fruta, a gente está ingerindo uma quantidade relativamente boa de carboidratos, que são os açúcares, tá ok? A principal função do carboidrato é fornecer energia, tá? Mas ele também pode ter função estrutural, tá ok? A gente vai ver aqui mais pra frente. Mas basicamente a função do carboidrato é fornecer energia. O carboidrato, gente, então se a gente quebrar aqui a frase, né, a palavra carboidrato, carbo é de carbono, hidrato é hidratado. Então carboidrato é um carbono hidratado. Por isso que ele tem aquela fórmula geral CnH2ON. Então C, que é o carbono, e a água. Então ele é um carbono hidratado, tá? Então aqui, ó, carbono hidratado, um carboidrato. Tá ok? Principal função, então, é fornecer energia, mas também tem função estrutural. Ele pode ser classificado de acordo com o tamanho. Então, a gente vai ter monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. O monossacarídeo é a menor parte de um carboidrato. O disacarídeo e o polissacarídeo são formados por junção de monossacarídeos. Então, o monossacarídeo é a unidade estrutural de um carboidrato. Um exemplo de monossacarídeo é a glicose, por exemplo, que tem a fórmula geral C6H12O6. A glicose, ela é a principal fonte de energia da célula. Então, quando a gente se alimenta de um carboidrato, o nosso organismo vai quebrar esse carboidrato até chegar na menor parte dele, que é um monossacarídeo, que é a glicose. A glicose consegue entrar na célula e aí a gente vai ter um metabolismo energético gerando energia para a célula, tá ok? A partir da molécula de glicose, da oxidação da glicose, beleza? Então, monossacarídeos, a principal função é a obtenção de energia por meio da glicose, por exemplo. Disacarídeos é a junção de dois monossacarídeos. Aqui eu tenho alguns exemplos. A gente tem a sacarose, a lactose e a maltose. A sacarose a gente encontra na cana-de-açúcar. Ela é formada pela junção de glicose e o monossacarídeo frutose, tá? Então, glicose e frutose dá a sacarose. A lactose que está presente no leite, ela é formada por glicose mais galactose, que é um outro tipo de monossacarídeo, tá ok? E a maltose presente no malte, ela é formada por glicose mais glicose, são duas moléculazinhas de glicose, tá ok? E uma última classificação para carboidratos são os polissacarídeos, ou seja, uma molécula muito grande, é um polímero formado por várias unidades de monossacarídeos. Os polissacarídeos eles vão ter duas funções principais, reserva energética e vai ter uma função estrutural. Então, nós, animais, nós estocamos energia. Então, quando a gente tem uma dieta hipercalórica, a gente ingere uma grande quantidade de carboidratos, o nosso organismo vai utilizar aquele carboidrato imediato, tá? para cumprir as necessidades do nosso organismo, e o que restou, ele vai estocar para que num momento futuro em que haja uma deficiência de carboidratos, em que a gente tenha pouca energia, aquilo possa ser quebrado e gerado energia, tá ok? Então nós animais estocamos energia na forma de glicogênio, tá? Então toda a glicose em excesso que está no nosso organismo vai ser juntada às glicoses, vai pegar várias glicoses, vai juntar uma na outra e vai formar uma molécula de glicogênio que é estocado nas células do nosso fígado, tá ok? Por quê? Vamos colocar uma situação em que você está jogando futebol, você foi fazer uma corrida, alguma coisa nesse sentido, você gastou muita energia, você já consumiu toda a sua glicose que estava no seu organismo e seu corpo precisa de mais energia. Ele vai pegar o glicogênio lá no fígado, vai quebrar esse glicogênio que é formado por várias moléculas de glicose, então ele vai quebrando essas glicoses e vai liberando para que seja utilizado para gerar energia, tá ok? As plantas também armazenam energia, só que na forma de amido, tá ok? E que fica principalmente aí na raiz, tá? Por isso que a gente come aí mandioca,
O amido também ele vai ser estocado, às vezes, no caule, então é uma fonte rica em energia, tá ok? É por isso que a gente se alimenta disso no nosso dia a dia, porque é um tipo de alimento que é muito rico em carboidrato, tá ok? Então as plantas armazenam carboidrato na forma de amido. Então, além disso, os polissacarídeos também têm a função estrutural. Então, além de função de reserva energética, eles também funcionam como estrutura. Então, um exemplo é a celulose, que é um polissacarídeo que está presente na parede celular das células vegetais. Na nossa próxima aula, quando a gente for falar principalmente das estruturas da célula, a gente vai ver que a célula vegetal, além da membrana plasmática, ela tem uma parede celular que protege a célula. Essa parede celular, no vegetal, ela é composta de celulose, tá ok? Fungos também apresentam parede celular, só que a parede celular deles é de quitina, que é um outro polissacarídeo. Os insetos, eles têm um exoesqueleto que é feito de quitina, tá ok? Então o inseto tem aquela carapaçazinha assim, se você apertar você vai ver que ele é bem durinho, aquela carapaça, aquele exoesqueleto é feito de quitina, que também é um polissacarídeo. Beleza, pessoal? Então, ó, carboidratos são carbonos hidratados, principal função, energia e estrutural, eles são classificados de acordo com o tamanho, monossacarídeo, disacarídeo e polissacarídeo. Beleza? Agora vamos falar de lipídios.